Fala, meus amigos, muito bom dia para você. Meu nome é Leciane Silveira e este canal é o Café com Lê. Todos os dias estamos aqui meditando na palavra de Deus, que é alimento, que é renovo para as nossas vidas, porque com a presença do Deus Todo-Poderoso, com certeza nós vamos conseguir vencer. Amém? Todos os dias, oração e palavra para fortalecer ainda mais a nossa fé. Esse aqui é o Levi, ele vai fazer oração. Né, Levi? Daqui a pouco vai fazer oração. Agora ainda está acordando ainda. Mas, meus queridos, eu queria hoje trazer um vídeo sobre uma palavra e trazer um testemunho. Por quê? Porque o testemunho, ele alimenta a nossa fé. Quando você ouve algo que Deus fez na vida de alguém, que alguém orou e Deus agiu, enfim, a sua fé, ela é aumentada, a sua fé, ela é alimentada quando você vê Deus agindo na prática, vamos dizer assim, na vida de alguém, né? Você se sente edificado com aquele testemunho, porque você fala, nossa, se Deus fez assim para ele, para ela, Deus pode fazer para mim, né? Você, de alguma forma, você tem essa percepção, o testemunho te edifica, aumenta a sua fé. Então, eu quero trazer hoje um versículo que está lá em Salmo 18, verso 20, que fala assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os meus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os teus estatutos. Também fui sincero perante a ele, e guardei-me da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. Aqui fala da recompensa do Senhor a quem busca justiça, quem está buscando obedecer, né? Retribuiu-me o Senhor, recompensou-me conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, né? Os seus olhos, né, voltados para aquela pessoa, ou seja, Deus que retribui conforme a benevolência do nosso coração, conforme o nosso desejo de obedecer a Ele, né? E aí fala, ó, porque eu não me apartei dos caminhos do Senhor, eu não me afastei, eu procurava justiça, eu procurava obediência, e Deus me deu vitória. É isso que o salmista está falando, né? Que Ele me recompensou conforme a minha justiça, conforme aquilo que eu fazia, né? Será que você pode dizer para o Senhor, conforme eu desejo para o meu próximo, o Senhor pode fazer para mim? Isso é ser justo, né? Quando você realmente tem um coração voltado para o bem, você não fica triste com o sucesso do outro, porque se o sucesso do outro te incomoda, você tem um problema de inveja, você é invejoso. Você precisa pedir ao Senhor a libertação disso, porque Jesus tem a libertação da inveja, do orgulho, da soberba, da altivez de espírito, né, de se achar melhor do que os outros, enfim, de tantas coisas, né, do ódio, da falta de perdão. Deus, ele tem a cura para esses sentimentos, tá entendendo? Só que para Deus, aquele, né, obedecer é melhor. É obedecer, né? Você obedece a Deus? É. Cadê sua Bíblia? Tá bom. Então, meus queridos, esses sentimentos, né, raiva, ódio, eles são tratados por Deus, tem cura. Mas como é que vem a cura? Você confessando primeiramente, você pedindo ajuda ao Senhor, você falando com o Senhor como você está se sentindo. E quando fala isso de recompensou-me, né? Eu me lembrei desse testemunho porque no domingo o nosso pastor deu um espaço para as pessoas trazerem o seu testemunho, e foram muitos testemunhos, mas a gente sabe, né, que o tempo é corrido, não dá para todo mundo dar o seu testemunho. E se você me perguntar de testemunho, eu tenho muito testemunho. Eu tenho testemunho na vida profissional, vários. Eu tenho testemunho sobre o meu casamento, eu tenho testemunho sobre o luto do meu pai, né, de ter perdido meu pai. Eu tenho testemunhos sobre o meu parto, sobre a minha gestação, sobre o nascimento do meu filho. Eu tenho vários testemunhos, por quê? Porque quando a gente vive crendo, né, no Senhor, Ele vai fazendo milagres na nossa vida. Mas hoje eu quero contar um. E é um tanto sobre amizade e um tanto sobre a vida profissional,
né? Um momento que eu achei que eu estaria desamparado, mas acho importante trazer para os irmãos, para edificar a fé dos irmãos, tá? E no final a gente vai orar. Então a palavra está falando para nós: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, né? Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Por que eu falo para os irmãos que é tão importante nós sermos verdadeiros perante Deus? Porque não adianta eu querer passar a imagem de santa para os irmãos, vir aqui gravar o café com leite, fingir que sou uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa serva, e o meu coração tá cheio de rapina, tá cheio de maldade, tá cheio de ódio, tá cheio de tristeza, tá cheio de coisas que não são do agrado de Deus, porque Deus, ele vai retribuir, né, na minha vida conforme o meu coração, né? Enquanto meu coração estiver cheio disso, ele vai permitir algumas coisas para me moldar, para me tornar mais humilde, tá entendendo? Então, certa vez, quando eu morava, vim para o bar, né, para trabalhar aqui, morei com algumas colegas de quarto, algumas moravam, ia embora, vinha outras. E nessa época específica, eu e meu marido estavam construindo a nossa casa. Foi mais ou menos por volta do ano de 2013, 2014. Eu me casei em 2016. Eu comecei a trabalhar em Uba em 2010. Conheci meu marido em 2011. Acho que foi mais ou menos isso, 2013, 2014, tá, irmãos? Não lembro a data certa. Mas foi mais ou menos uns 2 anos antes do casamento. Então, a gente começou a construir a nossa casa. E como as pessoas constroem, sabe? É tudo muito apertado, muito difícil. A gente estava pagando empréstimo que a gente pegou. A gente já estava pagando 2 empréstimos. A gente estava bem apertado. Eu ganhava pouco assim, porque na época, 2010, eu me lembro que o salário era R$ 545, se não me engano, 2010, 2011. E eu ganhava R$ 600. Nessa época aí, se eu não me engano, eu ganhava uns R$ 800, tá? De 800 aí a R$ 1.200, entendeu? Eu não lembro quanto que era o salário, se era 700 e pouco, eu não me lembro, mas, enfim, eu acho que era R$ 800. E aí, meus queridos, o que acontece? Eu ajudei essa pessoa amiga a se estabelecer aqui em Ubá, a morar aqui junto comigo, né? A ajudar a encontrar um serviço, enfim, essas coisas, né? Que quando a gente é amigo, a gente faz. E passado um tempo, né? Essa pessoa, quando eu estava ali nesse processo de construir minha casa, apertada com as coisas, preocupada com as coisas, com as contas, né? Porque o dinheiro era contado, né? É aluguel, é luz, é água, é condomínio, é alimentação, ainda estudava, fazia faculdade. Graças a Deus eu sou bolsista, né? Então não pagava a faculdade, mas tinha um lanche às vezes na faculdade, levar uma maçã, levar uma coisa para a faculdade para poder comer, enfim. E aí nesse período que eu mais precisava, né, da ajuda dela ali, porque quando você mora junto com a pessoa, você divide o aluguel, a luz e a água não fica tão pesado. E aí ela falou que ia sair, né? E ela falou que ia sair e ia morar no andar de cima com uma outra colega, sabe? Uma outra colega nossa. E isso me deu um baque muito grande, porque eu não estava esperando, eu não tinha feito nada. Eu, naquele momento, eu precisava muito. Pode pegar, pega lá. Eu precisava muito, né, dessa ajuda financeira ali para pagar o aluguel. E também de estar sozinha, né? Então juntou isso tudo, essa preocupação muito grande no meu coração, né? E eu fiquei assim muda na hora, fiquei sem saber como é que eu ia arrumar, porque eu tinha os compromissos, eu tinha pedreiro para pagar, eu tinha as contas, eu tinha o compromisso do aluguel, né? Enfim, e naquela hora eu perguntei a Jesus assim, meu Deus, se fosse o Senhor, como é que o Senhor ia fazer? Uma pessoa que se diz amiga, e Deus, ele fala no meu coração, eu já passei por isso, eu sei o que é a dor da traição. Você lembra de Judas? Eu sei o que é isso, né? E para mim foi como uma traição, por quê? Porque naquele momento era um momento de crescimento na minha vida, era um momento que eu estava colocando todo o meu dinheiro, toda a minha energia, né, na minha casa.
para logo a gente conseguir casar, enfim. E aí a pessoa meio que te deixa por nada, porque se estivesse te deixando para ir para um lugar mais barato, que era bom para ela, ou algum familiar dela veio e vai ser melhor para mim, beleza. Mas para morar em cima, para pagar a mesma coisa, sabe? Era um pouco porque talvez não conseguia ver a minha felicidade naquele momento, ou talvez estivesse chateada por alguma coisa que eu fiz e não soube me dizer, né? Porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos e nós estamos sujeitos a errar. Irmãos, hoje eu consigo contar essa história com clareza, com leveza, sem nenhuma dor sobre ela. E creio que também ela não comigo, porque Deus já curou. Mas o testemunho fica do que a gente passa, porque Deus é fiel, né? E vocês vão entender por que vou chegar no testemunho sobre a parte profissional. E aí, meus queridos, eu peguei e falei assim, se fosse Jesus, eu creio a mala e levei até o andar de cima. Ela falou, não precisa. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Peguei aquela bolsa pesada, levei até lá em cima. E a outra moça olhou pra mim e levei, né, algumas coisas dela e voltei pra casa e fechei a porta. E eu chorei muito nesse dia, fiquei muito triste, porque é muito difícil quando você tem uma amizade e, né, essas coisas acontecem dessa forma. Eu não sei vocês, mas pra mim a amizade é como uma irmã, né? E você se sentia assim, abandonada, sozinha, meu Deus, como vai ser as coisas. E eu levei aquela bolsa, eu vou falar pros irmãos, nem sei como, mas meu coração muito apertadinho, com vontade de chorar. E essa outra moça que morava na outra casa falou comigo, olha, aquele dia que você subiu com a bolsa dela, eu vou te falar, eu vi muito de Deus, eu vi Jesus na sua vida, tá? Porque ninguém faz isso. E eu sabia que Deus não ia me desamparar, não sabia como, né? Não sabia como, mas fiquei ali orando, né? Isso foi num sábado, meus irmãos. E quando foi na segunda-feira que eu cheguei para trabalhar, né? Eu entreguei toda a situação a Jesus. Meu Deus, o Senhor tá vendo, o Senhor sabe que eu tô, né, construindo, o Senhor sabe de tudo, como é que vai ser. E eu lembro que para pagar o aluguel, para mim arcar com essas despesas, eu morava num kitnet, irmãos. Na época ali, era tipo assim, o aluguel era o quê? Ah, irmãos, era mais ou menos 280. Era uma coisa assim, bem pouco. Eu sei que o aluguel, a luz, a água, o condomínio era R$ 50. Tudo dava em torno de 380, R$ 400. Com R$ 400 eu pagava tudo. Mas eu não tinha esse valor por mês, né? R$ 400. E aí eu cheguei para trabalhar e o meu patrão me chamou para trabalhar. Irmãos, ninguém sabia de nada. Eu não contei no serviço que eu tava sozinha, que eu ia pagar aluguel sozinha. Eu não falei nada. Eu não falei nada com ninguém. Quem sabia era o meu, né, o meu noivo até então, meu marido, e, e só. E ele me chamou lá em cima, meu patrão, junto com o irmão dele, e falou comigo que a partir daquele momento ele estaria mudando a função da minha carteira, que eu ia ganhar como uma faturista profissional, né, uma analista de faturamento mesmo, assistente de faturamento, e estava aumentando o meu salário em R$ 400. Em R$ 400. Que patrão que chama o funcionário para falar que vai aumentar R$ 400, irmãos? Normalmente a gente pede um aumento, vai lá, aumenta 100, 150. Que patrão chama a pessoa para falar que está admirando o serviço, que eu estou trabalhando direitinho, que ia aumentar para esse valor? Mais R$ 400, sendo que o salário mínimo nem era esse valor que eles iam me pagar. E eu falei, os R$ 400 do aluguel. E eu agradeci, aquele dia eu chorei muito no banheiro, irmãos, porque Deus, Ele cuida de nós. Recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. O Senhor, Ele está atento, né?
a nossa oração, a nossa justiça. Por quê? Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os teus estatutos. Também fui sincero perante ele e guardei-me na minha iniquidade. Pelo que me retribuiu, é uma retribuição de Deus, irmãos, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. O Senhor olhou e falou: não é justo fazer isso com ela, mas eu não vou deixar desamparada. Aleluia. Por que eu tô te contando isso? Porque Deus cuida, irmãos. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, sabe? Isso passou, mas ficou muito marcado quando Deus vai lá e supre, né, a sua necessidade de forma que você não está esperando. Resumindo, eu consegui morar ainda muito tempo, fiquei morando muito tempo sozinha. Eu concluí a obra da casa, eu e meu esposo, e meu gás durava tipo assim 8 meses. Deus faz coisas assim para nós que a gente não merece, mas Ele nos ama e Ele cuida de nós. E se eu tô contando esse testemunho, eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, edificar o seu coração, te ajudar a entender que Deus, Ele tá cuidando, sabe? Ele tá atento à nossa oração, Ele não está indiferente. E que Deus venha abençoar ainda mais o seu dia, a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui, meu Deus, cada vida, Senhor, cada pessoa que entrou, Senhor, neste vídeo, buscando, Jesus, um refrigério, buscando um renovo da parte do Senhor, buscando uma palavra, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Eu te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha sondar, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que vem tentar, Senhor, roubar a nossa fé, nos afastar da tua presença, afastar o nosso coração. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar alegria, que o Senhor venha nos dar paz, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, Senhor, olhar com os olhos espirituais, que o Senhor venha trazer o perdão, venha trazer a cura ao nosso coração. Meu Deus, aquela pessoa que chegou neste vídeo desanimada, que ela venha saber que o Senhor é um Deus que recompensa, que o Senhor é um Deus que está atento, que o Senhor é um Deus que não dorme, que o Senhor é um Deus que não cochila, Pai. Oh, glória! Louvado seja Deus, nesta manhã, meu Deus, eu venho te pedir bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo sobre nós, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, fortalece o nosso coração, nos dando sabedoria, aumenta, Senhor, a nossa fé, venha trazer paz, venha livrar de todo acidente, todo laço do passarinheiro, Pai. A nossa vida é do Senhor. Repita comigo: a minha vida é do Senhor Jesus. A minha família, repita comigo, é do Senhor Jesus. A minha casa é do Senhor Jesus. O meu coração é do Senhor Jesus. Tudo que eu tenho e sou é seu, Senhor. E que o Senhor venha me ajudar a cada dia a vencer, Senhor, toda dificuldade que vem tentar me paralisar. Tira todo medo, Senhor, todo levante. Em nome de Jesus, nós oramos crendo. Amém. Amém, meus queridos. Este testemunho foi para edificar a sua fé do Deus que faz, né? Resumindo, foi isso. Eu passei esse momento, né? Que eu fiquei sozinha sem saber como lidar com o aluguel e Deus supriu a minha necessidade, porque Deus recompensa, Deus não nos deixa sozinhos, tá? E que você venha meditar na palavra de Deus, porque conforme nós lemos, Ele recompensa, Ele sabe aquilo que você precisa. Amém? Deus abençoe o seu dia. Eu espero que você compartilhe este testemunho com alguém. Fique com Deus!